universitário, Daniel, que é formado em psicologia pelo Centro Universitário de Patos, Unifip, mestre em educação, pós-graduado em saúde mental, neuropsicologia, terapia cognitiva. Atualmente, está trabalhando como psicólogo clínico do Centro Manuel Medeiros Maia, na clínica Psique, em Itaporanga, e na cidade de Piancó, na clínica Lace. Aí eu vou começar com as perguntas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 2,5% da população mundial sofre de transtorno obsessivo compulsivo, mais popularmente conhecido como TOC. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse transtorno, quais são as causas. O transtorno obsessivo compulsivo, né, como a gente chama TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, é um transtorno de característica ansiogênica, entendeu? Onde os seus sintomas, eles vão possuir, né, manifestação semelhante a um transtorno também de ansiedade, entendeu? Ele gera muito consequências ansiosas, certo? Ele é composto por pensamentos, né, obsessivos, como também atos compulsivos, não é verdade? Portanto, o TOC vai ser um transtorno mental crônico, tá certo? É um transtorno de natureza ansiogênica, né? E tem como prevalências os atos obsessivos e também as compulsões, tá certo? Portanto, se a gente for definir de maneira geral o TOC, seria isso, pensamentos obsessivos com atos compulsivos. Esses 2,5% da população mundial que sofre de TOC, você acha que é um número alarmante para a psicologia? E o TOC é um transtorno no qual a gente deva se preocupar? Bom, o TOC, né, é um transtorno mental. Se a gente for parar para refletir, né, hoje o cenário da saúde mental tem mostrado que em algum momento, né, da nossa vida, nós iremos, de certa forma, em algum momento, visitarmos um psicólogo ou um psiquiatra, seja por questões de natureza, né, de transtornos, como também seja em relação a algum sofrimento, algum processo de luto, algum processo de perda, ou algum evento estressor, certo, que vivenciamos ou que passamos durante a nossa vida, né? O cenário da saúde mental é um cenário que tem emergido nos últimos anos, não é verdade? Não que a saúde mental não tenha sido algo que tenha sido trabalhado, ou não tenha sido algo que não tenha se preocupado há anos atrás, né? Mas, com o passar do tempo, a sociedade vem sofrendo grandes transformações, né? E isso é em relação às tecnologias, em relação aos relacionamentos, em relação à pandemia mundial de Covid-19, que também traz consequências psicológicas. E se a gente for avaliar o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, tem sido um dos transtornos mais prevalentes neste período pandêmico. Haja vista os rituais que estão ligados ao cuidado com a higienização das mãos, né, o uso do álcool em gel, né, a prevalência de máscara, portanto, de certa forma, um toque ligado, de certa forma, contaminação. Portanto, nos últimos anos, né, a Organização Mundial de Saúde mostra que o transtorno obsessivo compulsivo ele tem ganhado grande repercussão e, neste momento de pandemia, foi um cenário também propício para o desenvolvimento, talvez, desse transtorno, né? Haja vista as preocupações que tem que ser feita para o não contágio do coronavírus, né? Portanto, é um dado, sim, que nos preocupa, é um dado que deixa a gente em alerta. De certa forma, nos próximos anos, esse dado ele pode ser de maneira mais significativa, porque os vestígios da pandemia, ele se dá, de certa forma, a longo prazo e não a curto prazo. Portanto, vamos ter muitos, talvez, transtornos ansiosos, também vamos ter
trazer também alguns transtornos obsessivos compulsivos, algum transtorno de pânico. Portanto, de certa forma, a pandemia também traz essa terceira onda, que é uma onda ligada aos transtornos na área de saúde mental. Portanto, de certa forma, é um dado, né, lidar com estatística em saúde mental, todo que em saúde mental é preocupante porque é adoecimento. E se fala de adoecimento, falam que pessoas estão ficando doentes. E se estão ficando doentes, a gente tem que intervir em cima deste adoecimento. Aí, algumas pessoas adquirem algumas manias com o tempo. Qualquer mania pode ser considerada toque? Quais são os principais sintomas que uma pessoa tem com toque? Ótimo. Nem toda mania, gente, é toque, tá certo? A gente pode ter, né, o hábito, né, algum tique, né, como a gente chama, que são comportamentos em vários, na verdade, e também nem toda mania é configurada toque. Para ser toque, a gente tem que possuir um ritual, certo? O que seria o ritual? Esse paciente, ele vai ter um pensamento, esse pensamento, ele é de natureza obsessiva, que para esse paciente ter alívio deste pensamento, ele executa, de certa forma, uma compulsão, né, que é a anulação deste pensamento ou fazer algo para que este pensamento ele não esteja acontecendo na sua mente, né? Portanto, o ciclo vicioso, obsessão e da compulsão leva, de certa forma, ao paciente, né, desenvolver, de certa forma, atos obsessivos e compulsivos, né, que estão ligados a pensamentos e a comportamentos. Os pensamentos vão ser a obsessão e o comportamento, que é a execução do que você faz para se livrar deste pensamento, de certa forma, é a compulsão. Tá certo? Portanto, não configuramos manias como uma característica de transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? Pode ser, de certa forma, um controle de impulso, pode ser, de certa forma, quadros de ansiedade, que faz você ter quadros de mania, entendeu? E a gente tem que ver, de certa forma, o que é essa mania. Se é uma mania só de comportamento, sem ter algum pensamento ligado a isso de natureza obsessiva. Portanto, há exceções, né? Nem toda mania ela pode ser vista como um toque, tá certo? Tem que ser investigado de certa forma se há um pensamento obsessivo, se há uma compulsão, se há um ritual, uma história por trás de tudo isso, se causa conforto, se causa carga de ansiedade, se o paciente ele se sente incomodado de certa forma com isso, portanto precisa ser observado isso. Muita gente tem um certo preconceito quando o assunto é toque. Você acha que as pessoas que têm toque é considerada louca porque Sim. já associa o toque com uma doença mental? Qual a sua opinião a respeito? Todo transtorno mental, as pessoas tendem a associar, de certa forma, que ele é a loucura. E a gente tenta, de certa forma, desconstruir isso. Não é loucura. Loucura é um conceito que era muito utilizado antes do século XX, na verdade, nós estamos no século XXI. Portanto, de certa forma, logo no início, né, os estudos ligados à parte de saúde mental era visto, né, como loucura. O sofrimento psíquico era visto como loucura, não é verdade? Portanto, o adoecimento mental, né, na história, até chegar hoje, né, de certa forma, a uma nova visão, a uma nova psicologia, a uma nova psiquiatria, né? Anteriormente, sim, as pessoas que eram portadoras de transtorno mental, como esquizofrenia, como transtorno afetivo bipolar. Era muito comum naquela época, né, a corrente de pensamento que dominava era a psicanálise, portanto, de certa forma, a gente tinha conceitos como as histerias, como os neuróticos, verdade, né, as psicoses, né, todos esses cenários. Portanto, existia-se muito uma visão de loucura. Com o passar do tempo, né, com a reforma psiquiátrica, né, uma renovação no tratamento do adoecimento psíquico, é, de certa forma, extinguido este fenômeno como loucura, né? Mas existe, sim, aí um preconceito culturalmente,
enraizado na sociedade, que quem está sofrendo de ansiedade, quem sofre de pânico, quem sofre de algum sofrimento psíquico é visto como louco. Mas isso, de certa forma, precisa ser desconstruído, porque não é isso. É uma pessoa que tem uma doença semelhante a qualquer outro processo de adoecimento que leva em consideração o ser humano. Exemplo, uma dor de cabeça, um quadro de infecção, um quadro ortopédico, um quadro cardíaco. Portanto, por que nas outras áreas do conhecimento isso não é visto como loucura? Só na saúde mental, na psicologia e na psiquiatria, o adoecimento humano, porque lidamos com o processo psíquico, é visto como loucura. Portanto, isso, de certa forma, precisa ser desconstruído, né, na sociedade. Portanto, a gente precisa quebrar paradigmas e estereótipos que estão ligados, né, ao sofrimento psíquico como loucura, né? Não existe louco. E também ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo não é loucura, né? Verdade? Se a gente parar para refletir hoje, todo o pessoal, né, vai ao psicólogo para um acompanhamento de natureza de autoconhecimento. E nem isso não está ligado a nenhum fenômeno de loucura. Não tratamos loucura, tratamos sofrimento humano, tratamos doença, buscamos autoconhecimento, buscamos inteligência emocional. Portanto, esse é o cenário que a gente sempre tem despertado. Qual é o tratamento mais adequado para o TOC? Bom, eu sou até suspeita a falar de um tratamento mais adequado pelo TOC, né? Porque haja vistos os últimos estudos, né, recentes que foram feitos, desde meta-análise, desde de certa forma integrativas, de revisões sistemáticas, de estudo de caso, não é verdade? De pesquisas epidemiológicas. Se a gente parar para refletir, a modalidade terapêutica que tem mostrado relevância e eficácia no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo se chama a terapia cognitiva comportamental, como a gente chama de TCC, não é verdade? Porque é uma terapia que está embasada nos pensamentos, nos sentimentos e nos comportamentos. E se a gente for parar para refletir, o TOC, ele acontece por uma manifestação de pensamentos obsessivos que geram em você sentimentos, que esses sentimentos Keila. Pronto. Dando continuidade, certo? Portanto, a gente vai ter o quê? Terapia cognitiva comportamental, né? Tem sido a modalidade terapêutica que tem que mostrar relevância, eficácia no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TCC, terapia cognitiva comportamental. Peraí, Daniela, não estou te ouvindo. Pronto, pode continuar. Pronto. A modalidade terapêutica que tem que mostrar da relevância, né, tratamento do TOC, cientificidade. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Pronto, pois vamos lá. A terapia cognitiva comportamental tem sido a modalidade terapêutica mais eficaz no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, o que a gente chama de TCC, terapia comportamental, tá certo? É a que tem mostrado nos últimos estudos o processo de cientificidade, não que as outras não sejam científicas, mas que tem mostrado a relevância científica no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, como também no tratamento de outros transtornos mentais, né? Tem se feito estudos que se assemelham a TCC mesmo, até o uso de medicamentos, como talvez do antidepressivos, tá certo? Portanto, no tratamento do TOC, a gente poderíamos utilizar, né, a TCC, a abordagem de trabalho, né, a terapia cognitiva comportamental, somado ao acompanhamento médico psiquiátrico, certo?
a prescrição de antidepressivos que tem por finalidade diminuir a carga ansiogênica provocada pelos pensamentos obsessivos e diminuir, de certa forma, os níveis de ansiedade que leva o paciente a ter atos compulsivos, que são os comportamentos. Portanto, o tratamento se dá, de certa forma, em cima da terapia cognitivo-comportamental, como também em cima do acompanhamento médico-psiquiátrico. Eu falo da TCC porque é a abordagem que tem mostrado grande relevância no tratamento dos transtornos mentais, como também no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Mas se a gente for avaliar, todas as abordagens de psicólogos também são eficazes no tratamento dos transtornos mentais. Mas eu falo da TCC, que é minha abordagem de trabalho, e dos últimos estudos que foram realizados em relação às abordagens no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Dani, era só isso. Obrigada por compartilhar esse conhecimento conosco. Eu escolhi essa pauta, né, porque o toque é uma coisa que as pessoas ainda têm preconceito, né? Embora elas falem muito sobre depressão, ansiedade, mas acaba se esquecendo do toque. E às vezes também é uma mania que muitas pessoas também têm, acabam adquirindo com o tempo toque, e muita gente também não sabe. Isso. Realmente, né? A gente precisa entender que quando um comportamento ele está ficando de natureza repetitiva, se você está tendo pensamentos de natureza obsessiva, se está executando rituais, são comportamentos para ter alívio desses pensamentos, a gente precisa investigar um processo do início de um transtorno obsessivo compulsivo, né? E a gente precisa, de certa forma, tratar esse transtorno, né, realmente como doença e não como loucura, e, de certa forma, buscar o quanto mais amplo o acompanhamento médico e o acompanhamento psiquiátrico para poder a gente, de certa forma, ter uma melhora clínica do paciente, né? Se a gente for refletir, a saúde mental, ela tem ganhado grandes proporções. Eu sempre costumo dizer a todas as pessoas que me procuram que os novos cenários vão ser cenários ligados à saúde mental. Portanto, de certa forma, é uma profissão promotora para um futuro, entendeu? Portanto, psiquiatria na medicina e psicologia, né, tem sido, de certa forma, profissões que têm a cada dia ganhado um espaço, haja visto o aumento dos níveis de transtornos mentais e haja visto também o aumento de problemas, né, onde as pessoas têm tido sentimentos de dependência afetiva, onde as pessoas não conseguem lidar com relacionamentos líquidos, onde as pessoas, de certa forma, não lidam com frustrações, onde, de certa forma, precisa de alguém para ser feliz, onde são pessoas frágeis, né? Como o Bauman já fala em relacionamentos líquidos e também em amor líquido, não é verdade? Portanto, a cada dia a sociedade tem sido uma sociedade talvez muito vulnerável. Portanto, é um cenário muito propício, né, que tem ganhado muito espaço nos últimos tempos. Que bom é o cenário da saúde mental, né? E a adesão também da população para o psicólogo, para o psiquiatra. Lembrando, psicólogo não é só dar conselho. As pessoas pensam que ser psicólogo é só dar conselho, ou ir ao psiquiatra é só tomar remédio e ficar dopado. A gente precisa entender que não é isso, é totalmente diferente dessa perspectiva. O cenário é bem maior. A profissão de psicologia é uma profissão que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todas as pessoas conseguem de forma se sentirem bem sendo psicólogos, né? Na verdade, a gente precisa ter muito isso. A academia, que é a universidade, Keila, ela prepara a gente de maneira acadêmica e científica, né? Ela nos dará as capacidades, mas, às vezes, no desenvolvimento do dia a dia, às vezes, a habilidade humana de cada pessoa, ela começa também a entrar em choque quando você, né, está atuando como psicólogo, porque, de certa forma, a gente precisa entender que a gente lida com muito sofrimento, com muitos problemas, com muitas decepções, com muitos traumas, às vezes até com coisas muito pesadas, entendeu? Às vezes com sentimentos, né, que as pessoas trazem, de certa forma, de muita
muita responsabilidade, né, que requer, de certa forma, um bom manejo clínico, né? Verdade, a gente precisa ter muito isso. A academia, que é a universidade, Keila, ela prepara a gente de maneira acadêmica e científica, né? Ela nos dará as capacidades, mas, às vezes, no desenvolvimento do dia a dia, às vezes, a habilidade humana de cada pessoa, ela começa também a entrar em choque quando você, né, está atuando como psicólogo, porque, de certa forma, a gente precisa entender que a gente lida com muito sofrimento, com muitos problemas, com muitas decepções, com muitos traumas, às vezes até com coisas muito pesadas, entendeu? Às vezes com sentimentos, né, que as pessoas trazem, de certa forma, de muita responsabilidade, né, que requer, de certa forma, um bom manejo clínico, né, por parte do psicólogo, e às vezes é aí onde as pessoas, de certa forma, começam a reconhecer que não se sentem bem estando na profissão de psicologia. Portanto, é uma profissão linda, fantástica, belíssima, que a cada dia tem ganhado cenário junto aos psiquiatras, o processo de sofrimento humano, de melhora clínica, mas a gente também precisa entender que é uma profissão cuidadosa, assim como as outras profissões são. As pessoas pensam, não deu certo em nada, faz psicologia, porque psicologia é só dar conselho, e a gente precisa desconstruir isso. É que lida com doença, com sofrimento, com o ser humano. Portanto, requer risco, leva risco, entendeu? Portanto, é muitos riscos que nós psicólogos, né, também sofremos no atendimento com os nossos pacientes, né? Também o processo de absorção de traumas, o processo de somatização, de absorver, de certa forma, o que os nossos pacientes estão dizendo. A gente tem que ter, de certa forma, uma resistência terapêutica, uma calosidade terapêutica, para poder, de certa forma, não ver o sofrimento do outro como sendo o nosso sofrimento. Portanto, nem todas as pessoas conseguem saber administrar e separar isso, entendeu? O que é do outro e o que é nosso, não é verdade? Portanto, a gente precisa ter muito cuidado e ver a psicologia como uma ciência séria, uma ciência muito séria, que a gente precisa ter muito cuidado, e quem vai ser psicólogo, de certa forma, tem que entender que não é algo fácil e não é algo simples. É algo realmente que não é algo fácil e não é algo simples. É algo realmente que requer, de certa forma, uma formação, e requer também do profissional essa habilidade e essa capacidade.